hoje. Pode ser a situação dessa mulher que acabou testemunhando aqui. Eu não sei a situação, se é teu marido, se é teu filho, se é tua família, se é tua casa. Eu não sei o teu problema, mas se você falou na sua casa, eu só vou servir a Deus se Ele fizer primeiro a obra na minha família. Você pensou errado e entrou na igreja errada. Eu quero te dizer o seguinte, que Jesus chega perto dessa mulher, antes de ressuscitar o filho dela, Ele chega e diz para ela: não chores. Então Ele está dizendo para você, antes do milagre acontecer na sua vida, antes dele resolver o seu problema, Ele está dizendo para você: me adore primeiro, me adore antes, aleluia, não chore antes, porque eu estou aqui para resolver o teu problema. Estão entendendo, meu filho? Se tu está entendendo, joga a mão para o céu e dá glória para Ele nesta noite. Primeira coisa, essa história eu quero trazer para você, dizendo o seguinte: diga bem forte para o seu irmão, diga meu irmão, diga para ele: meu irmão, diga meu irmão. Primeira coisa eu quero te dizer, o Senhor quer primeiro adoração para depois resolver o teu problema. O grande problema das pessoas é que eles querem que Deus resolva primeiro o seu problema, para primeiro eles ir para a igreja da glória, ou primeiro dizimar. Se tu está desempregado, fala: eu quero dar meu dízimo desempregado. Se tu está desempregado, eu quero dar minha oferta desempregado. Sabe por quê? Porque quando Deus ouve isso, é fé no coração de uma pessoa, e Deus vai multiplicar o teu celeiro por causa da tua fé. E Jesus chega para essa mulher e diz para ela: filha, não chores. Como não vai chorar se meu filho está sendo sepultado? Como não vai chorar? Como não vai chorar? Jesus estava dizendo para mim, para você e para aquela mulher, dizendo o seguinte: eu cheguei para resolver o problema. Se a causa é a morte, eu vou resolver o problema. Estão me entendendo? Diga amém. Antes de eu sepultar a minha mãe, eu escrevi essa mensagem. E foi nessa mensagem que eu vou explicar para vocês que eu entrei em batalha contra Satanás. Eu vou explicar para vocês. Primeira coisa, diga para o seu irmão: meu irmão, Deus quer primeiro a adoração e depois a bênção virá sobre a sua vida. Jesus chega, diz para a mulher: não chores. Quando Jesus veio ao João: não chores. Automaticamente Jesus se aproxima do esquife, que é o caixão. Você não sabe? O esquife é o caixão. Jesus se apodera, chega perto do caixão. E quando a multidão está indo carregando, Jesus chega perto, ele tem por obrigação parar com o caixão. E Jesus toca no caixão. Quando Jesus toca no caixão, ele está dizendo para aquela mulher o seguinte: a multidão que está indo sepultar o teu filho, a partir de agora eles têm que parar e me obedecer. Você não entendeu? Quando Jesus toca no esquife, aquela multidão que ia sepultar aquele garoto, Jesus está dizendo para aquela mulher: chega, hoje não vai ter sepultamento, hoje vai ter alegria. Diga para o seu irmão, diga meu irmão, diga meu irmão, diga para ele: meu irmão, eu não sei o que estão sepultando de você. Pode dizer para ele: eu não sei se alguém está rindo pela tua derrota, pela tua perda, eu não sei o que está acontecendo, mas uma coisa eu te digo: Jesus está aqui nesta noite dizendo para você: não vão sepultar os teus sonhos, não vão sepultar os teus sonhos, porque Jesus está aqui para resolver o teu problema. Levante a mão e dá de adoração ao Senhor e adore a Ele, adore a Ele, adore a Ele. Jesus está dizendo: a tua alegria não vai ser sepultada hoje, porque eu cheguei, a multidão tem que parar. Eu conheço essa história, eu escrevi essa história, eu escrevi esse esboço. Preste atenção aqui. Jesus não chegou no esquife da minha mãe e parou, mas tocou para frente. O grande problema, vou fazer uma coisa para vocês. Olhem bem para cá, não tire atenção, pelo amor de Deus. Olhem bem para cá. Você não passa para mim santidade aqui dentro.
Eu quero que você passe para Jesus santidade lá fora quando você sair daqui. Porque nós estamos sentados aí com a Bíblia, é muito fácil olhar e dizer, oh glória a Deus, Pai do Senhor, e amanhã, quando eu estiver sozinho, alguém vai dizer isso. E amanhã, quando você estiver sozinho, você vai dizer para você mesmo que você serve a Deus. Quando você está dentro do seu carro, você vai dizer para você que lá dentro, Jesus está lá dentro. Ele pode sentar do teu lado, tu vai pegar teu raio e colocar uma música mundana e ficar ouvindo lá dentro. Na rede social, será que Jesus pode sentar do teu lado? Na hora que você está no computador, na hora que você está lá escrevendo muitas porcarias que estão escrevendo ali, será que Jesus está do lado para dizer assim, obrigado filho, porque você lembrou de mim quando você estava na rede social? Será que Jesus pode fazer isso? Glória a Deus. A mensagem que você ouve aqui, te prepara que vai cumprir quando você sair daqui de dentro. Aleluia. Porque aqui o Senhor já deu ordem a seus anjos que os demônios têm que ficar muitos quilômetros fora daqui, que a presença dele não estava aqui dentro. Glória a Deus. Presta atenção nisso aqui. Eu me vi numa situação, um Grandalmi, que eu confesso dizer para vocês que eu não queria que vocês tivessem. Essa mulher, ela não teve. Essa mulher saiu com vitória, com sucesso dali, porque Jesus tocou no caixão, o filho dela ressuscitou. Jesus, a Bíblia diz que Jesus pega o filho dessa mulher e entrega para ele. E ela sai dali, passou a multidão, sai glorificando a Deus e dizendo, o grande profeta visitou o seu povo. E o povo saiu glorificando a Deus, porque Jesus que chegou lá, tocou naquele esquife, aquele jovem ressuscitou e saiu dali feliz e alegre. O governo teve que fechar a cova porque não houve sepultamento.